Oi gente, eu sou a Raika e esse é o meu primeiro vídeo, mas eu tô com umas ideias na cabeça e eu vou compartilhar com vocês. E hoje o vídeo vai ser sobre ressignificar dores. Coisas que a gente dá um significado maior que tem, ou dores que aconteceram com a gente tá tentando ressignificar. Tá? Esse é o tópico, mas eu provavelmente vou viajar nele, então peço vocês paciência. Tipo assim, quando a gente acontece coisas na nossa vida, a primeira coisa é a gente se sentir desnorteado. A primeira questão é, principalmente se a gente perde alguém, é... Por que comigo? Sempre assim. Ou quando a gente perde um namorado, quando a gente não passa no vestibular, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer. Por exemplo, estamos sentindo dores reais. E existem dores que tem o T maiúsculo, de trauma, e o T minúsculo, de apenas ser problemas que estamos remoendo há um tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente perde alguém, a gente tá passando por um trauma com T maiúsculo. Um trauma gigante. Uma coisa que afetou muita gente. Quando a gente passa por uma perda familiar, a gente perde alguma coisa, né? Quando a gente perde um campeonato, por exemplo, é um tipo de trauma com T maiúsculo. Vamos dizer assim, né? Principalmente a ideia da perda. Mas quando a gente passa por um trauma mais mental, tipo assim, alguém falou um negócio que a gente não gostou e a gente não falou, isso também é associar um tipo de trauma na gente. E eu tenho uma metáfora que é muito bom, que é muito boa no caso. Quando uma cobra pica a gente não perde tempo brigando com a cobra, porque o veneno tá escorrendo aqui, ó. Por exemplo, picou no braço, o veneno tá aqui, ó, escorrendo. A gente vai pro hospital. Quanto tempo a gente passou culpando os outros pelas nossas dores, pelos nossos traumas, em vez de correr para o hospital? Quanto tempo a gente passou xingando a vida, xingando os nossos pais, xingando os nossos amigos, pelas dores que eles precisaram sentir, sendo que a gente não fez nada? Então, eu vou dar o primeiro conselho para vocês. Na vida não existem culpados nem vítimas, existem responsáveis. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil eu culpar a cobra por ter me picado do que ter me culpado por estar perto da cobra. Pela minha falta de consciência. Às vezes a gente tá do lado de cobras, só que a gente mesmo assim não quer sair e chora quando for picado. Eu não tô falando que a cobra é mais ou menos culpada pela minha picada. Eu não tô falando que eu sou mais ou menos culpada do que a cobra por ter me picado. Não é isso. Mas é que na vida não existem vítimas nem culpados. Existem responsáveis. Aquele papo de o que acontece com a gente não é culpa nossa, mas o jeito que nós lidamos é basicamente isso. Por mais que tem várias nuances, tá, por trás. Mas é basicamente isso. E eu perdi minha mãe e eu tô sentindo todas as fases do luto, foi uma coisa recente. E é um mix de sentimentos. Quando a gente perde, é aquela... Tem uma frase no livro, né, acho que é da Clarice Lispector, que ela fala assim, é como se eu tivesse perdido uma terceira perna, um terceiro braço, ou um dos meus dois corações, vamos dizer assim. É uma coisa que não me pertencia, que eu não precisava, mas que vai me fazer falta. Entendeu? E quando eu perdi minha mãe, eu perdi, tipo, a minha terceira perna, meu porto seguro. Entendeu? O ano passado foi um ano, assim, incrível, tipo, de muito... Eu mais aprendi, mas apanhei do que ganhei, vamos dizer assim. Mas eu ganhei muito conhecimento, então eu acho que eu ganhei alguma coisa, né? Então, eu queria falar pra vocês, eu tava delirando aqui nesse assunto, mas como a gente... Não é sobre o que aconteceu com a gente, sim o que significa. O que significa. É aquela frase também, né? Eu não perco. Ou eu venço, ou eu aprendo. Porque eu aprendi muito mais quando eu perdi do que quando eu ganhei. E isso é muito pesado, sabia? Porque, por exemplo, tu vai prestar um vestibular. E você sabe que você vai perder coisas, né? Por exemplo, ano passado eu fiz muitas coisas. Só que eu tenho uma meta. Posso falar isso nos próximos vídeos, mas... tenho a meta de passar no Enem. E cursar a minha faculdade na USP, em São Paulo.
E pra quem não sabe, eu sou de Santa Catarina, né? Então essa meta é uma meta muito grande. Eu sei que eu vou ter que perder certas coisas. Não vai ser que nem ano passado que eu podia fazer várias coisas. Eu fiz várias coisas no passado. Só que agora eu tenho que me proteger bem mais. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sinto que eu tô perdendo. Eu posso fazer outro vídeo sobre sentimento de culpa. Não sei se eu vou delirar aqui, mas... Vou voltar um pouquinho. Quando a minha mãe morreu, ela morreu pra me salvar. Como assim? Meu Deus do céu, que assunto mórbido. Não, não é isso. Eu sempre fui uma pessoa, sabe aquele áudio viral? Eu nunca sei o que eu quero, eu nunca perguntei o que eu quero, eu sempre perguntei o que querem que eu queira, por exemplo. Então eu sempre fui o tipo ideal de filho, tipo ideal de amigo, tipo ideal de conhecido, de familiar, eu sempre fui a ideal. Só que depois de um tempo ficou intransponível fazer isso. Por quê? Quando você é uma coisa, você finge ser alguma coisa, você vai ser cobrada como tal. Se você mostra ao mundo que você é uma atleta muito boa, não tem como chegar no campeonato e você não ser boa. É uma incoerência. Tem como você querer se mostrar como a melhor aluna da sua sala e depois ficar puta quando começarem a te cobrar como tal. Não tem como. Por isso que a gente tem que ter coerência, tá ligado? E é muito mais sobre ressignificar as coisas. Poxa, a cobra me picou. Vamos voltar. Não é porque a cobra me picou. Por que eu deixei a cobra me picar? Ou como é que eu tava num surto e não vi a cobra se rastejando pra me picar? Ou tipo, eu andei com cobra a minha vida inteira e depois eu tô chorando porque eu fico picada. Entendeu? Então, é sobre ressignificar nossas dores. É sobre aprender com elas. É por isso que a gente sofre. A vida, gente... Deixa eu explicar um negócio pra vocês. A vida é uma passagem pro nascimento da nossa alma. Como assim, Raika? Então, a gente vive a vida sofrendo. Tanto que tem uma ideia eu acredito que é do budismo, tá? Que a gente... eu vi uma moça uma vez, que ela é dessa religião, que ela falou assim, a gente vê muito mais comemorar quando uma pessoa morre do que quando uma pessoa nasce. Porque quando a pessoa nasce, ela vai passar por uma transição de sofrimentos, de conhecimento. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas a pessoa vai passar por uma série de coisas. Perdas, ganhos, muito mais perdas do que ganhos. Se ela tem sonhos muito altos, ela vai perder muitas coisas, tá? Se ela estiver disposta a esse sonho, por exemplo. E quando a pessoa morre, eu vi uma médica falando sobre, né? Quando a pessoa tá prestes a morrer, tá quase morrendo, ela é que nem uma mulher em parto. Ela respira forte, depois ela respira fraco, depois ela volta, daí ela dá um último suspiro, daí nasce o bebê. É exatamente com isso na hora da morte. A pessoa vai, respira. Quando ela descansa, é o nascimento da alma dela, porque ela vai vagar. Eu não sei o que vocês pensam sobre... Eu não sei o que vocês pensam sobre reencarnação, sobre ressuscitação, dá pra falar desse jeito, mas... Reencarnação, enfim, essas coisas. Mas isso é muito real. É sobre ressignificadores, ressignificar a morte, ressignificar nossas perdas, os nossos ganhos. Porque quando a gente ganha alguma coisa, dura só 10 segundos. E às vezes o caminho para esse ganho é muito mais importante. É sobre ressignificar, é sobre a trajetória, não sobre o ganho. É sobre a disciplina. Quando, por exemplo, vai passar um vestibular muito difícil, eu quero passar na USP. E eu vou ter 3 anos pra trabalhar nisso. Eu vou trabalhar nisso e esses 3 anos vão ser os anos mais dolorosos da minha vida. Mas ao mesmo tempo vão ser os anos que eu tenho que mais aproveitar. Porque vai ser um monte de conhecimento que eu vou adquirir pra ir lá fazer a prova do Enem e tirar uma nota muito boa pra conseguir passar. Eu vou ter que estudar tanto quanto se eu quisesse passar em medicina, por exemplo. Eu vou ter que estudar tanto quanto para as faculdades que eu quero, né? Que é ou RI, Relações Internacionais, ou jornalismo, que são áreas muito parecidas, tá? Então, é sobre ressignificar os nossos caminhos, ressignificar nossas dores. Se você foca na dor, você vai continuar sofrendo. Se você foca na lição, vai continuar crescendo. E isso é muito verdade. Quando a gente perde um campeonato, quando a gente não passa em vestibular, quando a gente faz mancada com um amigo nosso, quando a gente fala merda pros nossos pais, pra nossa família, quando a gente briga com alguém,
E a gente vê o lado negativo da coisa, a gente tá aprendendo. Né? Por exemplo, você foi fazer uma prova, um vestibular, e você levou uma garrafa gaseificada, né? Um refrigerante. Você abriu e explodiu na tua prova. Que foi o exemplo de uma menina que eu vi no YouTube. Aqui no YouTube, no caso, né? E, cara, ela falou assim, cara, foi uma dor, assim. Porque ela não passou no vestibular, se não me engano. Mas ela aprendeu, a próxima vez ela não vai levar uma garrafa gasificada. A próxima vez você não vai brigar com seu marido, com seu amigo. Ou marido, né? Não sei. A próxima vez você não vai responder pros seus pais. Porque você aprendeu. Você aprendeu. Então, as pessoas que só vivem nesse mundo assim, ai, no vitimismo, né? Tipo, tudo que acontece comigo é chato, eu não sou uma pessoa ruim, que não sei o quê. Mas ela nunca aprende. Ela nunca aprende. Mano, foi demitida de um trabalho. Poxa, por quê? Realmente, às vezes a culpa não é nossa. É culpa do externo, mas às vezes não era pra ser. Então, o que eu posso falar é ressignifiquem as dores. Não só ressignificar, mas o porquê isso? Por que eu tive que passar? Não é porque eu tive que passar por isso. Se eu tô passando por isso, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Isso não tem nada a ver com o mundo externo. O mundo externo não deve nada pra gente. Aprendam. Deus não deve nada pra gente. É uma relação que a gente tem que é de amigo. E tem que confiar nele. Quando eu tô falando de Deus, gente, eu falo da entidade maior. Não tô falando desse Deus, né, imaginário. Não é isso. Mas tenha fé. Tenha fé no que você tá sentindo. Tipo, resignifica. Poxa, não é todo mundo que passa por uma perda. A minha mãe morreu quando eu ainda tenho, né, 15 anos. Vocês acham que é uma dor fácil? Claro que não é, mas é sobre ressignificar essa dor. E claro, eu tô botando super forte aqui pra vocês, mas é um caminho sofrido. E não foi da noite pro dia, não é aqui, ó. Pô. Não é assim. É difícil, sabe? Ressignificar uma dor muito intensa. É difícil agradecer a Deus quando você perde alguém. Quando você perde alguma coisa. Porque às vezes a casa é muito grande. E a gente não consegue enxergar a esquina. A felicidade está ali na esquina. Mas pra você ver, iluminar essa esquina, você vai ter que passar por um caminho escuro. Para chegar na luz do fim do túnel, você vai ter que passar por um caminho estreito, inseguro, solitário, para chegar lá e ver o que realmente a gente estava esperando. Às vezes a casa é muito grande, gente. E eu acho muito legal falar sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso conversar mais sobre, principalmente explicar pra vocês o meu caminho do luto que eu estou vivendo. Não acabou ainda e nunca vai acabar, deixando claro. Se você queria formar mais para acabar com a dor, ressignifica ela. Sentimentos não são para ser escondidos, são para ser entendidos e integrados na gente, ok? Então, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre ser a melhor versão, esse 2026 que vai ser muito louco, acabou de começar, e eu já estou com muita ansiedade, porque eu sou uma pessoa com muita ansiedade. Mas é isso.